Olá pessoal, aqui é Cristiane Bassanelli e hoje estamos aqui com mais um episódio do Sala de Aula, lugar onde tudo acontece. E hoje nós vamos trazer aqui um convidado mais que especial, profissional, super competente, um professor, né? Que sala de aula e professor combina o tempo todo, não é isso, Juninho? É isso aí, tudo bem, gente? É um prazer enorme estar aqui, Cris. Agradeço muito a oportunidade e também já aproveito para te parabenizar, né? Porque assim é uma iniciativa aí da sua parte bem inovadora, né? De tá chamando o pessoal que constrói a educação aí no município e na região para um bate-papo, uma troca de ideia, né? E eu tenho acompanhado todos. Ah, Tô muito achando bom. ótimo, maravilhoso. Que ótimo. Né? O Juninho, né, muito carinhosamente conhecido, chamado por Juninho, mas o nome dele é Alaete. Ele é professor efetivo na rede e atualmente ele trabalha no setor de tecnologia da educação dentro da Secretaria de Educação. Então, hoje o nosso assunto é tecnologia na prática, no dia a dia da sala de aula. E aí, por isso que a gente, né, te convidou, Juninho, porque desde que eu te conheci no Laura Queiroz, né, que trabalhamos juntos lá, você sempre foi aquela pessoa extremamente dinâmica, proativa, sempre em busca, né? E aí a gente não pode deixar de ouvir e entender tudo que vocês vivenciam aí, né, dentro do seu trabalho, dentro do seu dia a dia, em prol dessa utilização da tecnologia na sala de aula. Mas, antes de tudo, eu te entreguei uma lousa aí Ah, sim. e falei que assim, ó, escreve aí uma palavra que te representa, que é a palavra que te define. Qual que é essa Isso. palavra? Então, eu tinha até uma palavra assim que eu gosto muito e que me representa bastante, Cris, é a esperança. Mas como eu já vi que essa palavra já rodou aqui nos podcasts, tem uma outra palavra também que me representa bastante, que é o engajamento. Ah, tudo a ver com você, o engajamento. Pois é. Eu acho que assim, as coisas quando a gente faz com vontade, não importa se você está fazendo ali devido à sua obrigação do trabalho, ou seja o que for, sempre quando eu posso, assim, para contribuir com alguma coisa, para ajudar alguém, eu gosto de contribuir da melhor forma. Então, eu acho que o engajamento é uma palavra que me define por essa parte e porque, assim, eu procuro entender o que está acontecendo para me tentar ajudar a pessoa mesmo da melhor forma, sabe? Às vezes é uma coisa simples, mas eu falo assim, tá, mas por que você está pedindo isso, né? Vamos entender, porque aí a gente consegue construir uma troca de ideias, a gente tem uma construção muito mais rica, né? Isso. O engajamento é uma palavra até nova, né, no dia a dia hoje, né, Sim. devido a essa questão da E tecnologia também, não é por isso? coincidência, né? Coincidência, Muito vem dentro interligado. aí das redes sociais, o engajamento, de Sim, pessoas falando sobre, conversando sobre, né, discutindo sobre temas que é o nosso sala de aula aqui hoje. Muito bacana, exato. adorei essa palavra aí. Ô, Juninho, conta pra gente como que é a sua trajetória de vida na sua formação, como que foi que você chegou na educação, e a gente quer saber, né? Curiosidade tá Sim. na alta aí pra gente entender, né, por que disso tudo hoje na sua vida. Sim. Então, vamos lá. Vou voltar lá no ensino médio, né? Eu comecei. Minha turma foi a primeira turma do ensino médio técnico aqui em Itabirito, pelo Cefet, que na época era uma parceria com o Cefet de Belo Horizonte. E eu entrei na primeira. Na época abriram dois cursos concomitantes com o ensino médio, né? Então, eu fiz o ensino médio com o técnico em mecânica. Então essa foi a minha primeira formação, assim, foi o curso técnico em mecânica. Adorava a parte de desenho técnico e tal, e assim, gostava muito mesmo, me dedicava nessa parte, sabe? E, enfim, formei, aí comecei a fazer estágio com o meu tio em Contagem, ele tem uma empresa lá e tal, comecei a fazer estágio com ele. E no decorrer do tempo, eu prestando vestibular e tudo mais, na época eu tinha a área da mecânica, uma certa área eu gostava muito, que era essa parte de desenho, de projetos, enfim. E também gostava muito da parte ambiental. Então comecei a fazer concursos aí ligados a essas duas áreas. Concurso não, Formações, né? vestibular, né? Ah, sim. Ainda estou na época do vestibular. E aí eu passei para geografia no IF, em Ouro Preto.
Na época era uma parceria que estava começando também do governo federal, justamente para a formação de professores, incentivando a abrir cursos de licenciatura. Entrei para geografia e aí larguei o estágio que eu estava fazendo com meu tio, voltei para Itaberito. E nesse tempo aí eu juntei um dinheirinho, não gastava com nada, né? Juntei um dinheirinho, falei assim, eu vou guardar para quando eu precisar, eu tenho um dinheirinho. Então chutei o pé, fui para Ouro Preto, morar lá e estudar geografia. E aí, no meio do curso, do nada, aconteceu de eu arrumar um emprego, por intermédio do meu pai, lá na Vale aqui de Itaberito, né? E aí, assim, nossa, uma oportunidade na Vale, né? Então, assim, nossa, a Vale tem essa coisa toda, né? De ser uma empresa tal, que tem muitos benefícios, etc. É um sonho de consumo de muita gente. Tem essa cultura na cidade e tal, e nada contra, entendeu? Economia, é isso aí. E aí fiquei naquela, meu dinheiro acabando, eu lá em Ouro Preto, o gasto era pouco, porque estudante sabe viver com pouco, né? Quase nada. Almoça né? no bandejão lá, que era R$1,50 e tudo mais. Então, assim, o custo não era alto, mas eu tinha um custo. E meu pai me ajudava no que ele conseguia, né? Mas também família com 3 filhos, etc. Então, tem as dificuldades. Mas falei, não, eu vou assumir esse emprego, porque também não posso abrir mão assim. E vou tocar o barco. O curso era à noite. Eu falei assim, eu vou dar um jeito. E eu consegui dar um jeito, um semestre. Depois, infelizmente, eu não consegui mais, porque muito difícil, porque a demanda assim, de coisa para fazer, né? Não tinha final de semana e mesmo assim não dava conta. Então eu falei assim, não vai ter jeito, então eu vou ter que decidir o que fazer. Chega um momento que você precisa tomar algumas decisões. Sim. E aí botei tudo na mesa e a Vale, não sei se ainda tem, na época tinha o auxílio, né, para escola particular, tinha um reembolso muito bom e tal. Eu falei assim, olha, então eu vou usar dessa oportunidade aqui. Tranquei o curso lá, geografia, fiz mais ou menos metade do curso, tranquei o curso e aí falei, vou procurar uma faculdade de Belo Horizonte. Aí entrei para engenharia ambiental. Fiz 2 períodos, tranquei. Tá difícil. O que acontece? Eu tenho uma certa dificuldade com essa linha acadêmica, sabe? É até interessante isso, né? Porque, assim, você vai ver, eu dei uma rodopiada num monte de coisa para chegar onde que eu estou hoje. Mas eu sempre fui também autodidata, assim, então eu gosto muito de procurar cursos. Eu sei que você gosta também. De vez em quando você sugere algumas coisas. Tem muito curso bom hoje na internet, YouTube e tudo mais. Então, assim, eu vou muito nessa parte. E a parte acadêmica é porque sempre tem aquelas disciplinas ali, aquela coisinha ali que não te agrada tanto. Eu gosto de estudar, adoro, amo estudar o que me atrai, o que me chama a atenção. O que não chama é meio penoso. Aí, enfim, fiz uma parte de engenharia ambiental, não deu certo, tranquei e falei assim, vou voltar para mecânica, quer saber? Vou voltar para mecânica, tal. Tá jovem ainda, isso mesmo, eu não consigo, mineração que vai ser o meu futuro aqui mesmo. Voltei para mecânica e fiz um período só e não aguentava. Não aguentava esse ritmo de trabalhar, estudar à noite, voltar. Eu não tentei me adequar, não consegui. E aí começou a época dos concursos aí da prefeitura, né? O tempo foi passando. E no meio disso tudo, eu fiz um curso técnico. Falei assim, para mim não fazer nada, eu vou fazer mais um curso técnico. Mineração. Já estava lá na área, fiz um curso técnico de mineração. Beleza. Esse você conseguiu chegar ao final? Esse eu formei. Então, beleza. Curso de mecânica e curso de mineração. 2 cursos técnicos. 2 cursos técnicos. E a parte que eu trabalhava lá, eu gostava muito até, sabe? Eu trabalhava na parte de detonação. A gente mexia com explosivo e tal, detonação de mina, etc. Muito interessante. Tinha muita coisa para aprender. Só que, assim, eu não tinha uma visão de carreira lá, sabe? Eu via que as coisas eram muito devagar e tal. Não tinha uma visão de carreira. Então, assim, o meu pai que está funcionário de carreira da Vale e tal, o pensamento dele era totalmente outro, né? Então, também você já imagina a pressão familiar, aquela coisa toda. A gente sempre fala, né? A família, enquanto você está adolescente, ainda não tomou aquele pé ali da situação. Exato. A gente ainda recebe muita influência da família, até Sim. porque a família, o intuito todo é proteger, né? Exatamente. É apoiar, é incentivar e falar, olha, dar os bons conselhos. E a Sim. gente acata. Normalmente, filho acaba acatando, né? Sim. E meu pai sempre muito preocupado, é que eu, tipo assim, o que você vai ser, meu filho? Porque, né? Você estuda engenharia, você não quer estudar engenharia? Tanto é que, assim, até aí, todas as mudanças que eu fiz, pro meu pai tava, tipo assim, eu tava indo no caminho que ele acha que era o correto mesmo, né? E não que eu não fosse, só que não tava me preenchendo, né? Então, eu fui buscando. E aí, aconteceu de eu passar no concurso da prefeitura.
E que na época eu entrei foi para Segurança e Trânsito, Secretaria de Segurança e Trânsito. Eu entrei para trabalhar com monitoramento do olho vivo, as câmeras que tem pela rua da cidade e tal. E uma outra coincidência, né, que hoje é uma das partes que a gente tem lá no setor, o monitoramento vídeo monitoramento de segurança das escolas. Umas coincidências na vida que a gente vai reparando. E aí eu saí da Vale para entrar nessa função, sabe? O cargo chamava agente de monitoramento. Eu estava saindo da Vale para ganhar menos e com menos benefícios, porque a prefeitura ainda não tinha o cartão bom que tem hoje, né? Não tinha corrido a reforma administrativa, então não estava tão interessante quanto é hoje a carreira pública no município. Uma opção que você... Mas eu falei assim, olha, eu não vou ficar desempregado. Eu queria sair para ter um alívio ali, porque o meu serviço lá ele era muito cansativo fisicamente, sabe? Era desgaste físico mesmo, trabalhava mais físico do que com a mente, vamos colocar dessa forma. E aí foi uma decisão que eu falei assim, não, eu vou sair e vou estudar de novo, vou dar meus pulos aqui para ver o que vai acontecer. Saí, e aí continuei estudando e não fiquei dentro do número de vagas, mas fiquei bem posicionado para o cargo de secretário escolar, que eu tinha feito a prova também. Fiz por agente de monitoramento, secretário escolar e guarda civil. Fiz para guarda civil também. Guarda municipal. Isso. Da guarda, na verdade, eu também passei e tomei pau no teste físico, você acredita? Não treinou o suficiente. Cristiano, incrível. Parecia que não era para ser, porque, tipo assim, e aí eu treinei, né? Vi que ia ter e tal. Não era nada demais, mas, tipo assim, era uma corrida, flexão abdominal, umas coisas assim. Eu falei assim, beleza, treinei. Vou dar conta. E foi super tranquilo. Só que tinha uma prova lá que era, tipo assim, eu corria até um lugar que estava marcado no chão, tinha o tempo era tranquilo, só que assim, eu tinha que correr, catar um objeto no chão e voltar com esse objeto e colocar atrás da linha da onde eu parti. Menina, eu não sei porquê. O que aconteceu? Que das 2 tentativas que eu tive, na hora que eu catei o objeto e ia dar aquela disparada para correr, o objeto soltava da minha mão. E o objeto a gente não podia soltar o objeto, sabe? Sim. Então, assim, não sei qual era a dinâmica do intuito da prova, mas a regra era essa. E eu falei, cara, então... E aí eu olhei para a moça e falei assim, e aí, moça? E aí ela, olha, infelizmente... Assim, reprovou. Você não pode, não é nem por causa do tempo, porque apesar do toco ter caído, era um toco de madeira, o toco caía, quicava, se parava lá longe. Assim, apesar de você ter recuperado o toco rápido, chegado até a tempo, mas não pode deixar cair. Eu falei assim, então não deu, né? Só para ficar claro, não deu. Ela, não deu. Eu falei assim, então tá bom, vida que segue. Mas você estava tranquilo, você tinha passado em outras, né? Então tava ali, né? No aguardo. Mas eu nem fiquei chateado, assim, muito. Não, na hora dá aquele negócio, eu falei assim, não, gente, como assim? Mas depois eu fiquei pensando, né? Você falei assim, olha, é uma profissão, assim, muito singular, assim, né? Eu acho que porque não era para ser mesmo, então... Vamos acreditar desse jeito, que fica mais confortável para todo mundo. Você está no lugar certo, né? Agora você está no lugar certo. E aí, depois me chamaram para o cargo de secretário escolar. Aí que eu entrei na educação, né? Aí você foi para o Laura de uma vez? Aí eu fui para o Laura, isso. Foi a vaga que tinha, né? Era lá no Laura Queiroz. Foi em 2019, meio de 2019, eu lembro. E foi assim, ótimo, até que era... Fátima e Lua na direção, Isabela. Então, assim, nossa, foi um acolhimento, assim, num momento muito, muito especial mesmo. Tem muita gratidão por todo mundo lá. Aí depois começou a amizade, né? Depois, né, veio outras pessoas também chegando. E, assim, lá foi um ambiente muito acolhedor e tal. E aí eu entrei, entendeu? E fui aprendendo o serviço, sabe? O serviço público, às vezes, ele não tem uma coisa que a gente tem na iniciativa privada, que é a questão da formação ali, do que você vai fazer, né? Porque igual quando eu entrei na Vale, nossa senhora, você fica tipo um mês, curso de segurança, curso do que você pode, curso do que você não pode, uma infinidade de formação, né? E isso eu notei nessa transição para a prefeitura que era bem diferente. Eu falei assim, olha, aqui eu acho que eu vou ter que caminhar por minha conta mesmo. E é mais ou menos isso, sabe? Você te dá um direcionamento, sua função é essa e tal. Tem a Isabela lá que conhece muito serviço de secretaria e tal. Fera, né? Então vai pegando com ela. Eu falei, beleza, cheguei com essa informação lá na escola e começamos lá.
conhecendo o pessoal, tipo assim, todo mundo foi estudante um dia, né? Então, aí na hora que eu tava ali naquele ambiente de escola de novo, e agora como funcionário, né? Um primeiro momento como funcionário, eu falei assim, não, gente, que interessante, né? Que agora tudo mudou. Do papel, né? Agora papel, tudo mudou, né? que interessante e tal. Uma dinâmica, assim, muito massa que eu adoro, assim, de escola e sinto falta agora que eu não estou dentro do ambiente de escola, apesar de eu frequentar bastante a escola, eu acabo entrando e saindo muito corrido. Mas o carinho dos meninos, né? Nossa, o carinho dos meninos. Você me via lá, né? É uma ligação que a gente consegue, assim, que, você olha sabe, para é incrível. Eles sabem o que eles estão sentindo, o que eles estão passando, eles olham pra gente e faz essa troca, né? Sim. E esse carinho, aquele monte de cartinha, bilhetinho, nossa, que te ama. pois gente, na época de fazer cartinha. Isso Não, eu tenho umas cartinhas até hoje guardadas, a foto. Eu tenho também. Da época do Laura. Isso eu sinto muita falta mesmo, porque é um amor muito verdadeiro, é um sentimento muito singular mesmo, né? De cada criança que te admira. Exatamente. Né? Somos admirados, gente. Isso é fabuloso. Com certeza. E até hoje, né, dos meninos que na época conviveu comigo lá no Laura, eu como secretário escolar, e às vezes eu entro numa sala, sei lá, Feira Bastos, no SEMI, geralmente é o público muito que segue pro SEMI, né? Então eu chego lá, eu entro na sala, os meninos, Juninho, você já trabalhou no Laura, né? Aí às vezes me chama de Juninho, às vezes me chama de Luiz, que eles me confundem também com o Luiz, né? Às vezes, ô Luiz, aí eu já olho assim e falo assim, não, o Luiz era o outro, eu sou o Juninho. Isso mesmo. Mas o carinho que fica é muito massa. E até nessas vivências também que a gente acaba participando pela secretaria agora, de ir com a tecnologia e tal, para fazer alguma atividade. Você é o queridão, né? Você já chega com tipo... novidade, ele tá chegando com coisa boa, que a juventude gosta, os jovens, adolescentes adoram, né? Você só leva boa notícia. Só boa notícia. É tipo recepção de professor de educação física. Na hora que você viu que a sala agitou diferente, você fala, cara, vem a aula de educação física. É um negócio que tem que todo lugar quando eu vou. E geralmente, o que acontece? Eu não sei se acaba casando ou se eles preferem que tipo assim, a gente execute umas atividades no horário da educação física. Então, às vezes, a gente acaba, vamos dizer assim, roubando o horário da educação física dos meninos. Aí tem uma pressão maior. Porque fala, não, nós estamos perdendo a educação física e tal. A aluna ama o professor, mas o professor de educação física é o queridinho, né? É o queridinho. E assim, eu brinco que eu comecei uma formação. Eu fiz pedagogia, depois eu fiz geografia e comecei a educação física e não concluí. Meu sonho é ser professor de educação física para ser a queridona de todo mundo. Exatamente, é muito chique. Não, inclusive, aí estávamos falando da formação, né? Inclusive, tá vendo? Bate-papo. E aí, depois, quando eu já estava na educação, eu fiz... Mentira, antes de entrar para a educação, eu já estava na prefeitura, eu fiz gestão ambiental. Eu falei assim, eu preciso de um curso superior. Para mim começar a deslanchar nos concursos aí e tal, estava focado em estudar para concurso. Como você gostava dessa área? Eu falei assim, vou fazer um curso de gestão ambiental aqui e tal. Acho que vai depois levar num batidinho mais tranquilo. Ou é o superior mesmo? O tecnólogo mesmo. Aí, beleza, formei em gestão ambiental. E aí, assim que eu pisei na escola, comecei a entender da dinâmica e tal, aí comecei a pesquisar sobre carreira na educação, né? Quais as possibilidades? Claro. Quais as possibilidades? E aí, estava muito claro para mim assim que, olha, você tem que fazer pedagogia, porque a maioria dos cargos ou funções, eles vão exigir que você tenha um conhecimento mínimo ali da área da educação. Eu falei, então é isso. Aí ingressei em pedagogia, falei assim, vamos embora. E aí eu estava lá de secretário escolar fazendo pedagogia. E aí, um pouco tempo que eu comecei a pedagogia, comecei a fazer uma pós já também, gestão escolar, concomitante. Aí eu tinha tempo, né? Afiado, né? Tinha tempo. O Manu não tinha chegado ainda. Manu não estava lá para agitar a casa, não tinha chegado ainda. Né? Pois é, menina, as coisas mudam bastante. Eu avisei. As coisas mudam bastante. Então, assim, eu tinha muito tempo. E eu gosto é o que eu falei, o que eu gostava de aprender, eu gostava de estudar. Então, até hoje, assim, estudo muita coisa dentro da limitação do tempo. Mas eu vou nessa linha. E aí fiz pedagogia, formei gestão escolar. E agora surgiu uma oportunidade de fazer uma pós também de educação digital e inovação pedagógica na educação básica. Encaixou. Que inclusive, é um lançamento de um curso que é uma das várias iniciativas que está tendo do governo federal, justamente para... Pelo Avamec?
não é bem pelo Avamec. O Avamec é uma das iniciativas também da inclusão digital, que tem vários cursos e excelentes, inclusive, lá. Eu tô assim, né? Eu tô me organizando, porque senão eu fico muito ansiosa, começo a entrar em vários A gente quer fazer cursos. tudo, né? A gente quer fazer tudo. Quer fazer tudo. Aí eu tô me policiando, mas Sim. eu vi alguns cursos muito interessantes pelo Sim. Avamec, eu tô assim, me coçando, mas realmente eu tô fazendo o meu foco aí no que eu tô me propondo a fazer. Sim, eu tenho esse apoio do governo federal com muito curso de qualidade. E esse curso é um lançamento de uma pós-graduação incentivada pelo governo federal e ele está sendo mentorado pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Então, bem provavelmente, ele vai continuar depois, sabe? Esse curso foi aberto e aí foi indicação dos municípios que aderiram. Né? O governo federal sempre tem isso, sempre tem que aderir a alguma coisa para você ganhar outra coisa. Exatamente. E assim que funciona tem a política. Tem que colocar o pessoal para se formar, né? Para ter formação para replicar, né? Sim. E é uma área que, na verdade, a formação continuada, de uma forma geral, ela é uma coisa que deveria ser muito mais presente e incentivada, né, na carreira do docente. E a gente vê que, na prática, é muito difícil. Pela questão do tempo, a questão da pessoa, às vezes, ela tem que estar com os dois cargos ali. Tem a necessidade e tem a realidade do dia a dia da pessoa, né? E a correria de planejar aula, cobrança, e às vezes em casa tem uma criança, e aí é a vida da gente, né? O mundo muito mais acelerado, né? É uma cobrança muito maior de todos os aspectos. Eu estou impressionada com o tempo. A semana começa segunda-feira, quando você vê quinta-feira. Então, assim, eu tô assustadíssima com esse... Parece que tá passando mais rápido. Sim. Não sei, porque depois que eu fiz 50 anos, já disse que... Tá voando. Tá voando mais, né? Porque, gente, eu criança, o tempo demorava demais para passar. Nossa, até eu chegar ao Natal para eu ganhar presente. Sim. Até chegar o aniversário para ganhar presente. Nossa, parecia assim, 3, 4 anos, um ano só. Agora não, que é isso? É verdade. Eu acho que... Eu percebo assim que depois dos 20 o negócio já deu uma acelerada boa. Porque misericórdia. E agora com a Manu, então, nossa, a Manu já está com 3 anos. Passa rápido demais, pois é, né? Que vem já é 4 e vai que vai. E reina empodera, né? Toda empoderada, né, nossa, gente? Que coisa mais fofa. Meu Deus do céu. Juninho, mas assim, sobre a formação é isso, sabe? A gente sabe que tem muito incentivo, que tem muita coisa aí, mas é realmente uma organização do tempo que a gente precisa ter. Exato. E é isso que eu tenho procurado fazer no meu dia a dia, de me organizar melhor, sabe? Dividir horários. Eu estou aí com uma formação, né, que vai ter essa prova nacional do docente. Eu iniciei uma formação de mentoria em junho e julho, termina essa semana. Para poder fazer, e aí a partir daí me dá a condição de ser uma mentora para a prova. Então, montei um cursinho, estou aí já com 25 alunos, né, para a gente estudar, e aí ele é todo dentro de planilha, de horário, de organização, porque senão a gente se perde. É isso. Né? Eu, assim, como se diz... organização. Se eu não me organizo, eu nem começo. Não dá, né? Eu trabalho dessa forma. E tudo planilhado. Ó, eu tenho que fazer isso. Eu tenho um plano lá que eu anoto tudo que eu tenho que fazer, porque é muito compromisso. A gente, né, se envolve em muita coisa. Eu não estou mais, né, da educação diretamente, mas atualmente eu assumi, né, um serviço, um trabalho como instrutora de trânsito. Então, eu tenho essa formação. Eu também busco muita coisa, né? Eu tenho várias formações e realmente eu busco estudar o que eu gosto, né? E é muito bacana, né? Esse trabalho também no trânsito, né? Como instrutora em autoescola também me completa muito, me realiza porque eu tenho esse contato com o aluno, né? Exato. E aí, quem é professor e ama, né? Quem faz essa pedagogia e vive, né? Tem esse engajamento. Né? Com a educação, não quer ficar fora. É uma cachaça. Né? Exato, realmente é muito gratificante, né? Porque é aquela coisa que você vê que é puro ali, principalmente essa área que a gente trabalha no município, que é o ensino fundamental, as crianças mais novas e tal. Então, assim... A afetividade é muito em alta, né? Sim, sim.
E é uma troca muito, muito bacana, E né? verdadeira, né? E Que eu falo que verdadeira, criança é de verdade. Se gosta, gosta. Se não gosta, Exato. eles não têm muita graça, não, né? E você estava falando aí desse novo trabalho, né? Que você está reingressando aí de educação no trânsito. E, assim, é uma dos vieses que eu acho que é ideal para componente curricular de tempo integral, sabe? Eu tenho uma visão de tempo integral nesse sentido. De formação daquilo que a pessoa vai precisar mesmo, né? Afinal de contas... Formação cidadã, Formação né? cidadã, exatamente. Afinal de contas, é o papel da educação, né? A gente, por amor, a gente floreia muito e tudo mais, porque o conhecimento de toda forma, dentro da escola, fora da escola, ele é muito gratificante, ele é muito enriquecedor, né? Para a alma da pessoa. Mas eu acho que, além disso, o ensino formal, né? A gente tem que entender que a proposta é de formar o cidadão para o trabalho, para viver em sociedade, aprender que tem regras, conviver com as regras, né? com a troca com o outro. Então, assim, a escola tem todas as nuances ali, mas o objetivo é você levar aquela criança ali para integrar a sociedade, então, eu também estou vivendo uma outra experiência, né? Você sabe, eu também estou vivendo uma outra experiência, né? Você sabe, eu sou aquela pessoa que sede de inovação, vou buscando, tem novas, sede de aprender, sede de inovação, pé de uma proposta. E aí eu estou tomando pé de uma proposta de uma escola americana, fazendo algumas parcerias aqui no Brasil, né? Para a gente poder trazer essa cultura, para a gente poder trazer essa cultura mesmo da língua, do inglês, um possível intercâmbio, né? Já foi feito aqui com uma carta de intenção de parceria aqui no Brasil, então, empresas, tá bacana aqui no Brasil. Estou começando, então tá muito bacana. Estou começando, então eu estou é uma lógica dessa compreensão disso, mas é uma lógica muito diferente da nossa lógica de processo de aprendizagem. Estou encantada, né? Estou com a ideia de ir lá para conhecer, para poder me inteirar mais, sabe? Pesquisar um pouco mais sobre lá para cá, isso e trazer algumas coisas boas até mesmo lá para cá, para professores. Inclusive até mesmo uma formação para professores. Nos Estados Unidos, vinculada a então, professorado, vamos fazer inglês, hein? Vamos falar inglês. Então, professorado, vamos fazer inglês, hein? Vamos falar inglês. Pode matricular aí, que coisas boas virão aí. Formação é para quem quiser, né? Eu falo assim, formação é para quem tem vontade. Realmente não é questão nem talvez de vontade, não critico quem realmente não é questão nem talvez de vontade, mas condições. Tô saindo agora dessa se dedicar para uma formação, tô saindo agora dessa pós pelo FMG, que foi uma parceria da prefeitura com o FMG. Me sinto muito gratificante, eu aprendi muito, me sinto muito pronta para estar numa sala de aula de alfabetização, professores assim maravilhosos, fala assim, não foi legal, professor que eu a tive, cada sábado, a cada fala aula, assim, não foi legal, era descobertas, a cada sábado, a cada aula, era descobertas, a minha proposta, né, no projeto final da minha CPP, a minha proposta, né, do meu projeto final da minha CPP, na alfabetização para crianças que estão em defasagem. Na alfabetização para crianças que estão em defasagem. E que muito emocionante. E eu fiquei mais emocionada ainda do resultado. Muito emocionante. E eu fiquei mais emocionada ainda do resultado do dia da banca lá. Receber de uma doutora, né? Falas tão maravilhosas, assim, elogiando o trabalho, a dedicação que a gente teve. De emoção. Então, educação é isso. É emoção, é sentimento, e esse estudar, né? Essa busca sem fim, não tem jeito. E esse estudar, né? Essa busca sem fim, não tem jeito. Hoje mesmo eu estava conversando com meu marido e falei assim, rumo agora ao doutorado, tem que acontecer mesmo, porque rumo agora ao doutorado, que o meu mestrado já está numa fase bacana de reconhecimento. Já começar a pensar nesse inglês para poder agora já começar a pensar nesse inglês para poder seguir para esse doutorado, né? E a minha vida é acadêmica mesmo, não tem jeito. Eu posso estar fazendo qualquer outra coisa, mas que eu vou estar sempre. Quem sabe a gente aprende, né? Um pouquinho, né? Quem sabe a gente aprende, né? Sim. E a formação de uma segunda língua, né? O país que o inglês não é oficial, geralmente a segunda língua
né? O inglês é o Juninho, disparado, eu fiquei né? impressionada nessa minha transição aí, né, de trabalho. Eu comecei a pesquisar sites, né, de emprego, como que era. Eu estava totalmente desatualizada, né? Porque você mergulha na educação, você fica ali, você fica confortável, né? Mas aí, assim, quando a gente, né, vai bater outros voos, a gente vai buscar outras coisas, né? A gente vai ver o mercado como que tá. Fiquei impressionada. O inglês hoje é essencial. Sim. Então, assim, a gente teve um episódio aqui com o Thiago da TC. Ó, Thiago, um abraço. Meu teacher, né? Vamos fazer inglês, vamos dedicar aí, porque realmente é para futuro, é investimento, é para a gente brilhar e ter oportunidades, né? Porque não dá para ficar sem inglês, não. Então, pode correr atrás também. Pois é uma parte também que eu tenho de defasagem aí na minha formação, sabe? É até curioso que nós podemos fazer uma opção quando a gente estava no Cefet, se queria fazer o espanhol ou o inglês. Eu escolhi o espanhol. Eu acho que eu fui traumatizado com o inglês do ensino fundamental, porque, nossa, assim, eu não considerava a professora assim, sabe, assim. conduzir o assunto de uma forma assim interessante. Ficou um negócio assim meio massivo. E eu lembro que teve uma época que era o ano de Copa do Mundo. A gente ficou tipo assim, do começo ao final do ano, com um trabalho que era produzir tipo uma enciclopédia, vamos dizer dessa forma assim, sobre os esportes e tal, em inglês. Só que assim, foi do começo ao final do ano, sabe? Todo mundo debruçado, produzindo texto em português e traduzindo com dicionário naquela dificuldade toda para o inglês e tal. Uma canseira sem fim, e eu acho que isso aí deu uma... Porque o inglês, assim, da escola regular é um inglês muito organizado para gramática, né? Para escrita e pouco pronúncia. Exato. E aí a necessidade é conjugar, né? A pronúncia, a compreensão. Sim. E não, o escrito você vai ter que ler, né? Então, é uma outra dinâmica também, né? Outras estratégias, né? Estratégias. Mas já está evoluindo muito, né? A gente percebe aí com essa abertura aí para a questão da escola bilíngue, né? Exato. Que é um primeiro passo, né? Porque a escola bilíngue, de fato, é aquela escola que o professor de matemática sabe falar inglês, vai falar inglês e vai ensinar matemática já lá usando o inglês, né? O Thiago mesmo falou aqui, né? No dia que ele esteve aqui falando, olha, professores, dediquem, porque vai ser um diferencial, né? Conhecer, saber falar, né? Ter uma boa pronúncia vai ser o diferencial. Com certeza. Mas nós vamos correr atrás, nós vamos dar jeito. Sempre tem tempo. Sempre tem tempo. Não, eu vou morrer estudando. Isso. Eu já vejo isso, né? Já vejo isso na minha vida. Muito bom, Juninho. Então, assim, a gente, né, contou toda essa história, né? Mas ficou bem claro, né, da sua trajetória. Muito bacana e com certeza não vai parar por aqui, né? Não vai parar por aqui. Vai estar sempre, né, evoluindo. Sim. E vivenciando. Eu também nem esperava, né, vir parar assim na área de tecnologia, vou te ser sincero, porque igual quando eu entrei na educação, eu entrei como secretário escolar, lá no Laura e tal, e é uma área que eu gostei muito, aí comecei a estudar legislação e tal, e aí tudo que você vai aprofundar tem um mundo de coisas para você poder aprender. E aí fiz até um curso de extensão também em inspeção escolar, que está muito ligado ali, né, com o serviço de secretaria, tudo mais. E, assim, gostava, sabe, gosto ainda, né, do serviço de secretaria, que apesar de eu não ser mais secretário, o nosso setor lidar com o sistema de gestão escolar, que o serviço do secretário está todo ali dentro do sistema. A plataforma, né, de diário eletrônico. Diário eletrônico, né, os lançamentos e tal. E entrei na época também da transição do papel, que entrei, aí eu estava naquele finalzinho do diário de papel, vamos entrar com o diário digital. Esse digital não vai substituir, vai fazer as duas Nossa, coisas, né? Aí até engrenar o digital foi difícil, não foi, Juninho? Foi uma luta, tá? Foi uma luta. Na verdade, assim, a gente tinha um sistema, mas ele não abria mão do papel ainda. Então, era meio que você levava as duas coisas ali. O sistema registrava mais a parte de nota só, assim, em frequência, para gerar o boletim, as coisas lá. Mas a parte do registro do professor era toda no diário de papel ainda. Aí, quando teve essa mudança, aí muito treinamento, todo mundo com o cabelo desse tamanho, né? Porque, principalmente na educação, é engraçado, porque assim, é um ambiente muito acolhedor,
mas ao mesmo tempo um ambiente desconfiadíssimo de tudo que vem, de tudo que vem de fora, que já não está dentro da educação ali, todo mundo já dá uma olhada assim e fala assim, não sei, não sei se esse negócio vai dar certo, que não, no papel, aquela coisa toda. E aí entrei nesse rolê e aí trabalhamos com força, assim, a equipe de secretários e tal, porque a gente que ficava verificando, né, se os dados que foram subidos para o sistema estavam batendo, estavam corretos e tal, aquela coisa toda. Toda transição é um tumulto danado, né? Tumulto. Aí depois vai vendo que não é aquele bicho de cabeças, né? Hoje a gente pode dizer assim que a educação de Itabirito já está mergulhada na tecnologia? Tá, com certeza. Que com bom, certeza. que bom, com que certeza. bom. Já vem de um longo caminho, né, Cris, assim, que o município vem com... graças à arrecadação e tal, é claro, né? Ninguém faz nada sem dinheiro, principalmente na área de tecnologia, gente. Isso é uma coisa que, assim, está sendo bastante incentivado pelo governo federal, tem várias verbas específicas agora na área de tecnologia, né? Começou com as escolas conectadas, uma verba que vinha inicialmente só para a internet, aí foi ampliando, aumentando recursos, aumentando as opções do que fazer com essa verba. E é legal porque é aquele... Você já foi diretora lá, você sabe melhor do que ninguém. Aquele pouco dinheiro que entra direto assim, no caixa da escola, que a escola tem o domínio, vamos dizer assim, e fala assim, não, isso daqui... Se vira nos 30 com aquilo entendeu? ali, né? Faz aquilo multiplicar de um jeito, porque senão não acontece. Mas, assim, tem essas iniciativas do governo e Itabirito é uma cidade, vamos dizer assim, muito privilegiada, que tem um investimento assim surreal, muito maior do que, né, do que... Itabirito tem um diferencial muito grande, Sim. até das próprias cidades vizinhas. Exatamente. Né? Hoje as escolas elas são bem equipadas, porque teve condição, né? E teve o olhar, né? E também teve o olhar. Isso a gente não pode negar, porque a gente tem que ser muito justo, né, com o que se propõe, né, a falar e falar a verdade, né? Então, teve esse olhar e teve condições financeiras para isso, né? Porque tem municípios que têm muita vontade de fazer, que sonha, que vê a gente falando, né? Por exemplo, eu tenho contato com secretária de Ouro Preto, secretário de Mariana, e nem sempre eles têm essa condição, né, financeira para poder conseguir arcar, né? Porque o custo é alto. Muito e alto. Quando fala que é para poder público, parece que o preço dobra, né? Triplica. Exato. Nunca vi assim, né? E a tecnologia teve 2 fatores que deixou tudo assim exorbitante, assim, né? Em questão de valor, que foi a pandemia. Pandemia, né? Que tudo virou. Pandemia. Teve que virar tecnologia. Todo mundo teve que dar os seus pulos. De fazer uma reunião à distância. E aí começou essa correria toda. Quem tinha dinheiro investindo nessas áreas justamente para tentar ganhar mais dinheiro. Com isso tudo veio também a criptomoeda, então o preço de componentes eletrônicos disparado lá no alto, porque uma alta demanda para começar essa questão aí do Bitcoin, etc., bombando também. Então, assim, o mercado não estava preparado para esse ritmo tão acelerado que aconteceu ali, né? Em 2020 a 2022, o negócio andou a todo vapor. Não, a gente até viu na época, né, da pandemia, por exemplo, máscara, era uma coisa que não vendia. Aí passou a vender, que fazia falta. Na época, assim, a gente em casa, né, e assim, eu não sei costurar não, mas eu costuro. Eu falei, vou fazer máscara para dar pro povo, né? Juninho, eu fiz mais de 1.000 máscaras. Nossa, pois porque não tinha, as pessoas não precisavam. Dava conta. Aí eu tinha gente que ia lá na porta da minha casa, me chamava assim, Cristiane, eu falei, nunca vi essa pessoa. Você tem máscara aí? Aí de longe eu falei, tenho. Aí eu colocava na sacolinha e jogava. Eu falei, pode levar, quantas que você precisa, tantas. Sim. E assim, foi realmente uma explosão de muita coisa que a gente não fazia uso, né? Exato, foi chegou a ser caótico, né? De tanta coisa ao mesmo tempo e ninguém sabia o que fazer. Não tinha mais. E no meio disso tudo também, muita desinformação, muita, né, notícia falsa. Essa é uma coisa também que a gente que essa tecnologia, né? não a tecnologia nas escolas, né, mas assim, a entrada da BNCC Computação, por exemplo, agora, que a gente vai falar também,
ela vem abordar muito isso também, a cultura digital, entendeu? Porque não adianta, né, gente? Tudo que acontece na sociedade recai lá na escola. A escola que vai ter que dar os pulos e tal. Então, assim... Tudo. Quer ter resultado, entra na educação, vai para a educação que a coisa vai, entendeu? A gente sempre fala isso. Exatamente. Então, assim, é muito bom também ver que as coisas avançaram nesse sentido do currículo mais atual, porque é aquilo que a gente estava falando. Eles esperam que a escola forme o cidadão. E a demanda da sociedade mudou. A demanda da sociedade agora tem que prestar atenção nessa parte da computação. E a computação não é só o computador, né? A computação é um algoritmo. É uma rede. É uma coisa que todo mundo sempre fez e tal, e às vezes não se ligou de atividade assim, lúdica, básica dentro de sala de aula, o esquema da receita do bolo, não é assim? Exato. É o exemplo prático ali de um algoritmo. O que é um algoritmo? Ele pode ser simples e pode ser complexo. É aquele passo a passo do que tem que ser feito para você chegar no resultado que você espera. E a receita do bolo nada mais é do que isso. Tem o passo a passo ali, que você tem que descrever de uma maneira mais simples e direta para a pessoa conseguir reproduzir aquilo ali. E a ideia da computação em si, essa parte do algoritmo, né, que é do pensamento computacional, ela é nesse sentido, do aluno ter mais desenvoltura na resolução de problemas, na identificação dos problemas, essa chama abstração, né? Um probleminha matemático, quando você não põe lá a conta só para ele resolver, ele tem que extrair do texto os pontos de interesse e montar ali a fórmula ou a equação, enfim, o que ele estiver trabalhando na construção de um texto da mesma forma. De uma forma matemática. Exatamente. Inclusive a BNCC, computação é dentro da matemática e suas tecnologias, né? Então ela pega muito essa parte lógica, parte de sistema de computador em si, né? Tabelas, trabalhar com dados, Excel, né? Tem a parte do pensamento computacional, né? Como que está organizado a BNCC Computação? Ela foi dividida em 3 eixos. Pensamento computacional, que é essa parte de algoritmo, de lógica, identificação de padrões, resolver problemas. A parte de tecnologia digital, que é a tecnologia em si, programas, plataformas, né? Igual a gente tem na educação e várias outras coisas. E a parte da cultura digital, que é a parte do cidadão lidando com a tecnologia. Exatamente, né? Que isso precisa estar na formação. Demais, porque aí o cyberbullying, né? Exatamente. Vem detonando, né? A gente fica lutando aí contra o bullying na escola, Sim. Mas e o cyberbullying, Exato. né? A geração mudou, né? A fake news. Isso, fake news, nossa, isso que eu ia falar. É muita coisa, pesada ainda, exato, né? E pesada. E assim, a gente conversando aqui, eu tenho esse entendimento, você tem esse entendimento, mas muita gente que a gente encontrar ali na rua. E as IAs aí chegando e dando assim, esse potencial de delicado. Criação, né? As IAs dando todo o potencial de criação. E aí, como o professor vai saber lidar com isso, né? Como nós, né, pessoas comuns aí na sociedade, vai saber como identificar, né, se aquilo ali é verdadeiro, se não é uma notícia falsa, não, Exato, né? A gente tem que saber como buscar isso. Exato. E essa parte desse eixo específico, que é da cultura digital, ele traz muito isso, da interação do ser humano com o digital, seja as redes sociais, né? Que é o boom. E hoje, cada vez mais, a criança com menor idade tem total acesso às redes sociais. Sim. Tem total acesso a sites de informação, a redes sociais mesmo, né? Né? Instagram, como que é? TikTok, né? Exato. E aí vai, né? E tem outros aí que a gente, né, sabe que existe. Sim, então, assim, temos que preparar. Temos que preparar, essas crianças para saber lidar com tudo isso. E as famílias também, né? E as famílias também, E o interessante é isso, porque essa iniciativa, no geral, do letramento digital, como foi igual a gente está comentando, uma evolução muito rápida, num curto espaço de tempo, o governo assim, tem essas iniciativas dentro da educação que é para formação e tal, é para tentar ir já corrigindo o problema, né?
Mas e essas pessoas que não estão mais inseridas dentro do ambiente escolar, né? O governo tem essas iniciativas também, e aí é umas campanhas que são mais difíceis, o engajamento, que a gente está falando da palavra, porque dentro da escola, a escola gera engajamento, né? Qualquer tema bem trabalhado dentro do ambiente escolar, ele gera um engajamento muito mais fácil do que fora do ambiente escolar, né? E às vezes é muito complicado, né? Uma pessoa de mais idade e tal, você explicasse muito a fundo algumas coisas. E a pessoa, o negócio complexo, que importa para ela é aquilo ali. Estou recebendo a informação aqui no meu telefone. Acredito, né? Foi fulano você entendeu? Que me mandou, né? Exato, foi fulano aí, que me mandou. Aí às vezes tá lá, eles pegam uma imagem de um artista famoso, colocam uma voz ali, né? Um texto que não é. E aí fala coisas e fala, não, mas é fulano do jornal, né, tal, que tá falando isso para mim. É verdade, vai. Esse é o ponto espalha preocupante. A notícia, né? Esse é o ponto preocupante da IA, né? Que direto, todo dia tem alguma notícia dessa aí que se você quiser abrir para ler, é falando sobre isso. Olha, não sei quem alertou que a IA no futuro, não sei quem alertou que não sei o quê. Então, assim, é um cenário... Toda tecnologia, ela traz o lado do bem, vamos colocar assim, e tem esse lado aí, né? Que, né? Não é que é do mal, mas Mas eu vou te assim. Eu vou te corrigir, não. Eu vou te dar uma ideia sobre isso. Na verdade, as pessoas que usam mal. Entende? Sim, eu acho que tudo de tecnologia, de evolução, é tudo coisa muito boa. Sim. Agora, sabe aquela pecinha que fica igual a gente tá aqui, ó, entre o microfone e a cadeira, sabe? Sim. Igual na educação no trânsito, sabe? O que gera mais acidente, mais problema no trânsito? Aquela pecinha que fica entre o volante e a poltrona do veículo, né? Exatamente. Então, assim, mas hoje em dia o que eu acho legal é que assim, as pessoas elas não estão com tanto medo mais. Pelo menos assim no seu individual, né? Porque você, é você com o telefone ali. Então, né? Você se arrisca ali, tenta fazer alguma coisa e tal. Eu vivi uma época também que eu achava muito interessante, que foi ver o meu pai, por uma demanda de trabalho, ele ter que correr atrás. E na época era assim, ele passou a mexer com treinamentos lá dentro da Vale, e assim, não sabia nada de computador. O negócio dele era operar a máquina, conhecia muito do equipamento, de operar, de tal, de estar ali no dia a dia. E aí ele entrou para essa área de treinamento e ele falou assim, não, e agora? Vou ter que me evoluir. E agora? E assim, com dedicação, sabe? E ele ficava todo dia, chegava de serviço e ficava plantado na frente do computador, e tentando montar PowerPoint, era PowerPoint, e como é que copia uma gravura, como é que recorta uma foto, começando do zero mesmo ali. Que bacana, né? Menino, que luta, mas assim, foi muito gratificante, ele ficava muito orgulhoso, e teve uma vez, menino, que ele saiu até da Vale, assim, recente, está aposentado há algum tempo, mas agora até que enfim, né, pai? Até que enfim resolveu tirar um tempo para ele, para a família, das netas, né, Manu e a Camila, lá da minha irmã. E aí, assim, isso foi um ponto que ele comentou lá também, que, Cristiane, ele ficou um tempão fazendo o treinamento e tal, e o pouco conhecimento que tinha, estava salvando tudo só no pendrive. Porque o pendrive ele levava, trabalhava no serviço, trabalhava em casa, trabalhava no serviço, trabalhava em casa. E assim, às vezes também não perguntava muito as coisas a gente, não, e aquela coisa da gente de casa também não fazer muito milagre, né? Eu, na época, nem sonhava em mexer com tecnologia, meu negócio era joguinho. Tava ali jogando, tava ótimo, né? Trabalho escolar e tal, preocupação minha era essa. E aí, ele deletou o arquivo dele. Deletou do pendrive e assim, deletou. Ele não sabia o que ele ia fazer. Ele tinha ficado, não sei se era 2 ou 3 dias, no home office em casa, porque ele já estava louco. Aí o chefe dele falou assim, não, pode ficar em casa, faz em casa. E ele em casa, e aí aconteceu isso, menino. E assim, jamais que ele ia conseguir montar tudo de novo, no tempo que ele precisava, que eu não sei se era no outro dia, uma coisa assim. E aí ele teve que chegar pro chefe dele, ele falou assim, olha, não por nada não, mas deu vontade de quebrar tudo. Porque eu tive que começar tudo zero. Aí o chefe dele falou assim, né? Que comoveu com a situação, né? Falou assim, olha, vamos fazer o seguinte, vou te dar mais 2 dias pra você poder voltar a ficar em casa e tal. Você tem interesse também, né? Porque às vezes a pessoa gerou uma desmotivação ali. E eu acho que foi até bom ele ter dado essa segunda chance para ele, porque senão ia morrer ali, sabe? E tem muita gente que acontece isso. Tenta executar alguma coisa, chega lá, nada dá certo. Apesar de que o professor, ele geralmente
ele é um pouco vacinado nesse sentido, né? Que você prepara uma aula, chega lá e fala assim, não, vai ser sensacional e nada dá certo. Ele sempre tem um plano B, né? Mas nada dá certo. Um aluno faz uma pergunta que acaba com a aula dele toda, o negócio vai para o outro lado. E o negócio vai. Mas é até interessante porque, assim, o professor, o que eu vejo, assim, das participações que eu tenho lá dentro da escola, é que o professor está passando por uma transformação também nesse sentido, porque ele não é mais o saber absoluto, né? Ele sabe que agora ele é um mediador. Exatamente, agora que mais do que traz nunca. Uma bagagem bacana. Mais do que nunca, ela traz habilidades ali que ele ainda não tem, né? Pela geração e tal. Então, assim, é a mediação mesmo. Então, eu acho que assim que o futuro da educação é mais o professor ali que tem essa desenvoltura da mediação, de fazer os alunos se engajarem nos conteúdos, no que está sendo proposto ali, do que ele achar que ele tá eu vou ensinar novidade, tudo. Né? Vou ensinar tudo. Uma novidade, o menino já sabe daquilo há muito tempo. Isso, né? Hoje em dia, não, mas professor, peraí. Muito mais a aplicabilidade daquilo na vida, né? Sim. Eu tô lá como instrutora e tal, e a gente trata lá, né, meio ambiente, primeiros socorros, né, direção defensiva, a legislação. Eu falo, gente, o que a gente está falando aqui não é só para vocês fazerem prova e passar, não. É para aplicar na vida, no dia a dia. Exatamente. Né? E é muito isso mesmo, né? Então, assim, o professor hoje, ele tem muita demanda de muita coisa de burocracia também, né? Assim, de preenchimento do diário, que tem que ter um respaldo mesmo, e tal, né? Mas assim, tudo toma-se tempo, né? Tudo toma-se tempo. Então, é corrido a carreira do professor. Tem os seus desafios, né? Como toda carreira, mas eu acho que o professor ainda assim, ele ainda está privilegiado, sabe? Porque a sociedade, de uma forma geral, não só na valorização do salário, né, do professor, é um profissional e tal, mas na valorização do reconhecimento e tal. Então, isso eu acho que foi um movimento de décadas, né? Desde quando eu era aluno, esse movimento de fortalecimento dos professores. Eu tô nessa vida aí 25 anos. Sim. E é uma luta, assim, eu sou filha de professor, então, desde criança eu acompanho, né? Essa luta por essa valorização. Então, eu penso que o valor tem que partir da gente mesma, a gente se valorizar, cumprir, né, com o que a gente se dedica, né, se propõe a realizar e a fazer, e entender que a tecnologia é um braço, é uma ferramenta ali que vai te jogar lá no alto, que vai fazer você, enquanto professor, ser o diferencial. Sim. Né? Fazer um trabalho. Não tem nada leve na educação, né? Não é ficar mais leve. É realmente ter um recurso que vai te apoiar, que vai te incentivar, que vai atrair, né, o aluno para aquilo que está sendo proposto ali, o uso dos tablets, o uso de uma plataforma, o uso, né, de um jogo. Porque, assim, tudo que você propõe tem um fundo pedagógico, uma intencionalidade. Porque não dá para banalizar os recursos tecnológicos. Sim. Eu não tenho nada para fazer, vou colocar um joguinho aqui para os... Não é isso. Sim. Né? Se você propõe um jogo... Com intencionalidade, tudo né? Com proposta. Intencionalidade, com a proposta pedagógica para... A gamificação, ela tem, né, dentro da BNCC, um papel importantíssimo, né? Porque até o próprio governo federal criou, né? Você lembra uma plataforma, né? Sim. De jogos pedagógicos, e realmente o professor precisa mergulhar nisso para ele usar isso em favor né, da aprendizagem do aluno, né? Ele aprender, né? Porque também se você não conhece, não tem como você amar e usar. Então, esse caminho de aprender em busca e esse caminho de replicar o que você aprendeu para poder atrair. Sim. E o esquema da proposta, né? Às vezes você levou uma proposta ali, a dinâmica do assunto se torna tão interessante e que o aluno, ele acaba moldando a sua aula ali da melhor forma que você nunca imaginou. Você fala, gente, não é que o negócio deu certo mesmo? Sim, dá certo. De alguma forma dá certo. Né? A gente sabe sempre quando alguém chega e fala assim, nossa, eu queria usar isso daqui, mas eu falo assim, olha,
Tá, se eu vejo que é um recurso que exige um pouco mais de técnica, vamos começar então por uma simples troca. Uma simples troca aqui de conteúdo e tal. Eu lembro que uma professora uma vez veio me perguntar sobre uma das plataformas, né, que é o Mosaic, que a gente usa aqui no município. O Mosaic é uma plataforma de conteúdo e ela tem muito conteúdo 3D, um conteúdo diferente, né, do só o papel, do Xerox. E a gente tem as telas interativas, né? Hoje, no ensino fundamental, a gente tem em todas as salas, gente. Então, assim, e até que a tela o pessoal usa bastante, sabe? Mesmo que for só para replicar ali um PowerPoint, uma coisa assim, mas já é uma inserção recurso, da tecnologia ali, né? E aí, o que eu propus para ela? No dia, ela estava, inclusive, com uma imagem do notebook dela do sistema solar. O sistema solar paralisado lá assim na tela, né? Mas é o recurso que ela tinha, com o que ela estava acostumada a trabalhar ali. Eu falei assim, olha, vamos abrir a conta do Mosaic aqui para você ver que interessante. A gente não vai mudar nada na sua aula. Sua aula, você daria a mesma aula. Em vez de você colocar essa imagem aqui... Estática. Procura aqui. Abrimos lá, procurou o sistema solar. Jogou o sistema solar. Ela falou assim, não acredito. Ela virou e falou assim, eu vi que o olho dela até brilhou, sabe? Uma pessoa assim humilde, que não tinha tanto conhecimento na tecnologia mesmo. Então, aí eu abri, mostrei para ela, coloquei na tela assim. Eu falei, olha que interessante. E outra coisa, se você ligar esse cabo aqui, aí... Porque na tela, ela estava trabalhando ligando o notebook na tela. Então, ela ligou o HDMI e passou a imagem. Eu falei, vai ficar mais interessante ainda. Peguei um cabo que eu tinha na mochila, que é o cabo que faz a função touch, quando você está ligando o notebook, né? A tela ela é touch se você rodar o que você vai apresentar direto dela. Mas ela estava rodando o computador, então você precisa desse outro cabo. Liguei o outro cabo e falei assim, agora você pode mexer direto na tela. Você pode chamar o aluno para vir aqui, te indicar o planeta... Então, sabe, dá para explorar outras possibilidades. Então, lá tem o sistema solar em 3D, os planetas em movimento. É uma outra abordagem de você expor aquela... Né, do aluno, né? Pensa, porque assim, a criança aprende de várias formas. Ouvindo, vendo, sentindo, né? Isso. Aí são várias... São várias sensações, né? Várias formas de canalizar o processo aí da aprendizagem acontecer. Imagina, o que é diferente. Aí a gente saiu daquele livro, né? Vamos dizer, aquela imagem ali no livro para uma tela, depois uma tela estática, uma tela em movimento, interativa. Gente, tem muita coisa boa. Lá tem assim, corpo humano, então, pessoa de ciências que quiser assim, brilhar, é só procurar lá. Bacana. Só procurar lá sobre o corpo humano. Procura o Juninho lá, pede ele para te dar essa orientação. E vamos usar isso aí com a meninada. Você vai trazer sua aula mais interativa, mais atrativa. Vocês vai brilhar mais do que já brilha, né, Juninho? Não, com certeza. Olha, e a gente tem muita gente, Cris, que corre atrás mesmo, sabe? E assim, a gente tem umas... Vou citar o nome de algumas pessoas que fazem um trabalho assim que merece um destaque, né? Olha, a gente conseguiu, graças a Deus, a gente já conseguiu muitos parceiros aí entre as escolas e algumas escolas também, né? Como parceiros. A gente tem a Eliane, por exemplo, que é uma diretora sempre muito aberta, né? Ótima, né? Sempre muito aberta às novidades que a gente quer propor. Sempre foi. Sempre. A gente tem uma parceria muito forte com o pedagógico da secretaria, né? A Fabiana, Antoniette, chegou agora a Sônia também e a Salete para agregar com o pessoal. Então, a gente tem essa parceria muito forte com eles dessa avaliação que a gente faz, né? Com o uso do tablet e tal. Tanto é que quando os meninos veem a gente na escola, por qualquer motivo que seja, vem me perguntar, hoje é dia do tablet? Hoje é dia de fazer avaliação? Hoje é dia de não sei o quê? Já marcou, eles já identificam a gente assim. Às vezes você entra na sala, o menino do tablet. Menino do tablet. O menino do tablet e tal, e por aí vai. Então, assim... tem a Maria Valdinéia, você conhece? Maria Valdinéia, lá no Vodot. Né? Menino, nós fizemos, além desse simulado da rede, na semana seguinte... Eu quero convidar a Maria Valdinéia, tá? Vem aqui para você colocar sua prática aqui, que top demais. Ela sempre foi muito interessada, desde a época do Laura, né? Que eu já tive esse contato com ela.
E aí ela falou que estava lá e tal, trabalhando com o 5º ano. Eu falei assim, não, se você quiser ajuda para alguma coisa, alguma atividade. E ela tem muita ideia. Ela, assim, você senta para conversar com ela, eu acho ótimo. Ela sentar, que acho que vocês vão ficar umas 5 horas de podcast, que ela vai falando, eu vou falar assim, não, vamos e tal, e eu já engajo junto. E aí a gente fez uma semana de simulado, essa última semana antes das férias, uma semana de simulado com o 5º ano dela. Cristiano, você tem que ver os meninos. Eu fiquei... Nossa! E olha que assim... Competentíssimo. O Vodote é uma escola que nasceu esse ano. Então, assim, pegou alunos de diversas escolas que migraram para lá, vamos dizer assim, esse 5º ano de lá. Eles, né, criaram um novo território, exatamente, né, uma nova área de atendimento. Isso. E aí, assim, eu fiquei assim, achei interessante de ver a dinâmica que ela utilizou lá, que a gente montou 4 simulados por dia e os meninos estavam fazendo em dupla. E, assim, lendo junto, fazendo junto, sabe? Porque tem uma fala que, assim, tem umas certas falas que às vezes incomoda a gente pela nossa função, né? E uma fala que me incomoda é falar assim, nossa, mas quando faz no papel é outra coisa, gente, por favor. Dói, quem é da tecnologia. Por favor, porque não é bem isso, gente, não é bem isso. Minha opinião foi da seguinte, desde sempre, se você quer fazer uma abordagem de questões discursivas, eu não indico o uso do tablet. Porque o digitar no tablet não é uma coisa, sabe? Não é uma coisa funcional, não é isso. Então, assim, vamos fazer a parte de múltipla escolha, de VOF, sabe? A parte lógica. A gente monta com tecnologia para aproveitar das vantagens da tecnologia, tanto de recurso, para você pôr uma imagem colorida e o aluno vê ali, porque você não tem condições de tirar xerox colorido todo dia para todo mundo. A tecnologia, você pôs a imagem ali, você põe um vídeo, se você quiser, explicando a matéria antes dele fazer o exercício. Tem como você montar a atividade ali da sua maneira, né? Então, assim, traz mais qualidade para o seu material, isso é sem sombra de dúvidas. E, assim, o aluno, sempre quando eu vou aplicar, eu falo, gente, o tablet está aí, nós vamos fazer a atividade pelo tablet, mas a execução é pelo papel. Ninguém vai fazer conta aí sem escrever na folha de rascunhos, sem montar a operação. Não é assim que é para funcionar. E os meninos, para isso, eles têm isso muito bem claro. Mas é umas falas que permeiam, assim, sabe? Que fala assim, não, mas é porque foi mal porque fez no tablet. Não é. Não é, gente. Não é, muito pelo contrário. O tablet traz muito mais possibilidades dele ter um entendimento melhor, ter uma imagem colorida, ter um recurso de mais qualidade do que... E até falar que a culpa é do papel. A própria criança, né? Ela vai fazer. O que ela vai preferir fazer? No tablet ou no papel? Exatamente. E assim, até para a criança, quanto maior o contato ela vai tendo ali, isso aí é nítido. As escolas que a gente vai mais vezes, que tem umas dinâmicas da escola que utiliza a ferramenta de alguma forma, a gente vê que os meninos já estão mais acostumados. E tem outras que não, tem outras que você chega, tem aquela euforia ainda, sabe? Do menino, meu Deus, o tablet pega, vira ele de cabeça para baixo. Uso, né? Fica lá, assim, maravilhado, né? Roda o tablet para todo lado, aí você pode saber, você fala assim, olha, essa turma, o pessoal não trabalha muito o tablet em si com eles. Tem umas que você entrega, já está todo mundo, já liga, já até entra... E às vezes eu peço para esperar, sempre tem, né? Uns que são mais adiantados, uns são mais devagar, você tem que dar uma atenção. E aí, às vezes, na hora que eu vou falar para começar, já tem menino que já tá longe. Já tá marcando a vontade, já desembolou, sabe? Então, isso é muito legal. E também, assim, o coleguinha, vendo a dificuldade do outro, no manuseio dos equipamentos, sabe? Eu fiquei lá aplicando essa atividade, porque o TI que ia dar o apoio lá não conseguiu ir no dia, aí eu fui. E fiquei observando isso daí, enquanto aguardava eles fazer exercício e tal. Então, a menina com dificuldade de passar a questão lá e tal, o menino, não, eu já vi, é porque você tem que puxar para cima aqui, arreda para lá. E foi indo e tal, e a dinâmica dos meninos. Olha o espírito aí de colaboração, de interação, né? E ela fez um negócio que eu acho hoje a chave, assim, para virar o jogo, sabe? Nessa dinâmica da tecnologia dentro da escola. A primeira é a abertura mesmo da escola, de uma forma geral, tanto dos professores quanto da direção da escola, né? Porque a direção tem que estar engajada, tem que estar disposta, porque senão as coisas não acontecem. Né? Dá trabalho, senão as coisas não acontecem. Dá barulho. Sim, dá barulho, tem os problemas, né? Nossa, a gente já passou cada coisa. Cada nossa, perrengue, para conseguir desenvolver um mínimo.
E hoje a gente já está muito, muito avançado. Então, aí às vezes a gente entristece com essas falas que a gente encontra, mas a gente está aí para isso, para quebrar barreira, igual a gente estava falando, a transição do diário de papel para o diário eletrônico. Foi uma quebra de barreira. Para você ter ideia, a disponibilização de notebooks para os professores foi uma barreira gigantesca que eu não esperava. De tipo assim, da quantidade de profissionais, vamos dizer, se recusando a receber um equipamento que, assim, para facilitar a vida com tudo. E o pessoal que... Eu entendo a parte da preocupação de, tipo assim, mas como que vai funcionar, né? Que, se acontecer alguma coisa, se parar de funcionar. E sempre tem toda essa preocupação, Sim. né? Porque o equipamento é caro, realmente, e, enfim... Mas, assim, na hora que a pessoa ia te dar, assim, a devolutiva, não, porque eu não, sabe, não vou usar. Eu falei assim, mas peraí. Como assim? Nós não temos mais o diário de papel. Você precisa da ferramenta, inclusive, para poder fazer o lançamento. Seu papel, né? Você entendeu? Porque às vezes acontece isso também, né? Se você não dá o equipamento, aí reclama que não tem o equipamento. E quando você dá o equipamento, aí às vezes reclama porque tem que ficar com o equipamento. Então, assim, é um jogo de cintura que você vai indo, mas assim, hoje eu acho que... Pode fazer uma pesquisa na rede aí que ninguém quer voltar para o papel mais não, gente. Nunca, né? Jamais, por favor. Ô, Juninho, então, eu vou bater um sino aqui. É a hora do nosso recreio, não? Nossa Senhora, esse papo estava tão bom que eu falei, não vou cortar, não, porque a gente foi evoluindo com tanta coisa, mas vamos dar essa calmazinha, essa paradinha, para a gente conhecer um pouquinho, assim, o Juninho, pai da Manu, sim, esposa da Cintia, em casa. Como que é, assim, você se desliga do trabalho? Como que você faz? Você consegue separar isso? Então, hoje eu consigo um pouco mais, até porque a vida me fez ter que separar, assim, as coisas, ter mais tempo fora o trabalho, né? Porque eu tenho esse lado também, né? Então, como eu tenho o ponto positivo do engajamento, ele tem também o que ele te cobra, né? Então, às vezes, eu assumia muita coisa que, se você for olhar, não era coisa que era para me assumir, mas como eu, na boa vontade, né, de ajudar e tal, então, assim, não chegava em casa, ficava trabalhando e pensando, e isso ainda acontece, só que com menos frequência, porque depois da Manu, o jogo virou. O jogo virou, não tem como mais eu chegar em casa e já ligar o computador de novo. Não, jamais. Eu chego em casa, Cristiano, eu largo às 4 e ela larga 4 também, né? Só que a escola segura uns minutinhos lá, e aí eu chego, já para a moto e já vou direto para buscar ela. Aí é a rotina diária. Aí a escola é pertinho da sua casa, pertinho, né? O Vodote ali. Então, aí busco ela na escola, tal, aí já vem ali na conversa, e ela chega... Né? Falando. Tem dia que ela conta, tem dia que ela não conta, aquela coisa, né? Do dia. E aí, chega em casa, minha filha, o que não falha é a fome. Nossa, chega igual uma broca. Né? Nossa, chega uma broquinha. Eu falo com o pessoal lá do serviço... Falei assim, gente, eu cheguei em casa, tipo assim, no mínimo, a primeira meia hora minha ali, quando eu pisei com a Manu dentro de casa, é ver o que ela vai comer. Porque aí ela pede um negócio, enquanto eu dou um negócio e penso em outra coisa, mal comecei a outra coisa, ela já pediu outra coisa, e já pediu para ligar, não sei o quê, já tá com o brinquedo do meu lado para me montar, e já tá aquela confusão toda, né? Aquela alegria boa da criança, mas você fica ali na... Gasto energia. Fica ali na loucura, menina. Aí, esse primeiro momento aí como se diz, depois de um dia de trabalho, aquele gasto de energia ainda que você tem que ter dentro de casa, aquelas coisas. Tem que fazer, né, Juninho? E tem que fazer, tem que estar presente. É importantíssimo, né? Aquele momento de ligação mesmo, de troca, né? Sim. Com o pai, com a mãe, né? Ou com um, ou com o outro, ou com os dois juntos, né? E é uma coisa que a gente passou na pandemia, né? Vamos dizer assim... do isolamento, né, de uma convivência assim mais próxima com todo mundo e tudo mais. Com os de casa, né? Com os de casa. Então, assim, também acho que foi uma fase para o ser humano dar uma refletida em umas outras coisas, né? E eu passei muito por isso também nessa época. Mas é isso, sabe? Agora Manu crescendo a todo vapor e não tá planejando mais não, Juninho? Então, menino, quem sabe, né? Ela entrou para a escola esse ano, então você já... Vai dar uma folguinha aí. Quando entra para a escola, né? Aí você já começa... as coisas já começam a caminhar um pouco mais fácil, né? No comecinho foi pauleira, menino. Né? Nossa, e assim, eu sou pai, né? A mãe, então, gente, eu fico assim... Minha esposa, não só ela, como todas as mães, é de tirar o chapéu mesmo para vocês, mulheres, porque...
Não é brinquedo, não. Haja fôlego, né? Porque a gente faz primeiro tempo, segundo tempo, terceiro tempo, né? Não é brinquedo, não. Se eu já endoidava, a minha esposa, então, meu Deus do céu. Porque, né, Somos heroínas, graças a Deus. A palavra mãe não para um segundo. A palavrinha que mais escuta, né? Mas que bom que você é esse pai, assim, dedicado, né? Que colabora, porque, assim, não tem, né, função, né? É a educação dos filhos, é junto, né? E aí, na hora que a Manu dorme, você consegue... você já não tá conseguindo fazer mais nada, né, Juninho? Menina, mais ou menos por aí. Mas, assim, eu tiro um tempo, eu consigo tirar um tempo hoje para praticar algum exercício, né? E tal. Nunca fui fã de academia, já tentei um monte de vezes. Não é o ambiente ali que me chama a atenção, mas eu adoro sair para pedalar, para correr. Gosto muito também de jogos, no geral, digital, de baralho, de tabuleiro, né? Inclusive, jogo de tabuleiro é, assim, fantástico. Nossa! Fantástico o desenvolvimento. Você lembra do professor Vinícius, de Educação Física, lá no Laura, que dava para nós, ensinava xadrez digital. Xadrez, Cris, top. E o Vinícius voltou para a rede, né? Ele tomou posse. Eu acho que ele tá lá pro lado do Acuruí, para aquele lado ali. Acho o Vinícius e fala com ele, fala assim, o Cristiano falou para você trazer esse xadrez aí. Não, eu acho a cara da riqueza. Uma escola que trabalha o xadrez, né? É um trabalho, assim, de concentração. É essencial. Eu sou apaixonada. E não sei jogar. Não. Né? Não. Comecei a aprender, mas... tanta coisa, né? Mas eu tenho vontade de aprender. Então, jogar, eu também não me considero um jogador, não. Eu sei movimentar as peças e tal. Então, assim, dá pra brincar. Dá pra brincar. Dá. Agora, você falou do xadrez, inclusive no Vodote, tem uma professora que tem um trabalho extraordinário, a Natália. Você chegou a ter contato com ela? Já, quando eu estive, né, no ano passado, né, quando eu estava lá, eu conheci um pouco, muito pouco, mas sei que ela tem um trabalho lá. Um trabalho muito massa, Cris. A gente, assim, eu tive uma ideia, convida a Natália também, que ela a Natália já está convidada aí, vendo aí, Vão multiplicando, mas o negócio é esse, eu sempre falei, que, muito com a Antoniette, inclusive, falava, Antoniette, tanta gente realizando um trabalho bacana, assim, dentro de cada escola, tem que pegar isso daí e replicar para as outras escolas. Não, aí a Antoniette muito, muito cheia de cuidado, assim, né? Não, eu também concordo, mas assim, tem umas coisas, né? Que tem que ter uma certa, né? Um certo tato, e tudo bem, né? Mas só que assim, eu acho que... Então, sala de aula chegou para isso. Sala de aula chegou para isso, compartilhar, né? As boas ideias. Esse foco, essa luz para quem estava lá. Juninho, rodamos, voltamos na escola, Voltamos na escola, tá vendo? Me fala de você. Aí você gosta de pedalar, gosto de pedalar. Assistia muito série, hoje em dia não tem tanto tempo mais, mas uma que eu acompanho é o Masterchef, eu adoro. Adoro acompanhar o Masterchef, gente. Sei cozinhar, sei. Assim, algumas coisas mais, outras menos, aí, igual eu e minha esposa, a gente fica dividindo, né? Vai fazer o quê? É isso, não, então isso aí é o que eu faço, é aquilo lá. Você que faz melhor. Isso mesmo ajuda. Tem esse jogo, nossa, cozinhar é bom. E é uma terapia também, assim, sabe? Uma delícia. Gostava muito, não tenho planos de voltar. Cultivar a horta, menina, adoro. Cultivar a horta. A natureza, né? Eu tinha umas orquídeas lindas. Suculentas, né? Você tinha muita também. Agora não tá bonita, não tô tendo muito tempo, não. O tempo às vezes poda algumas coisinhas, mas é isso, uma hora a gente dedica mais uma coisa, outra hora é outra coisa que dá pra dedicar um pouco mais do tempo. A vida e estudar, segue, que a gente não para, né? E estudar, pois é. Porque não dá pra estudar o trabalho, igual eu te falei, comecei essa pós lá, mas assim, eu tô no sufoco. Aí eu falei assim, não, vou entrar de férias, vou dar um gás. E aí entrei parou agora em julho, né? Cíntia também marcou as férias dela. E aí, de repente, aconteceu um problema no trabalho dela, teve que voltar pro trabalho e tal. Então, minhas férias vai começar basicamente hoje. Dá bem, que sobrou um tempinho. Sobrou mais uma semana aí. Porque aí, assim, só eu em casa e Manu, então aí né? Eu sou a creche. Eu sou o pai, a mãe, e aí rola, aí vai. Que bom, que bom que você é parceiro, Juninho. Eu falo assim, o homem realmente ele tem que assumir esses papéis, porque é muito pesado, né? Só pra mulher, né? Só, com certeza. Né? Isso é da mãe, não. Né? É da família, né? A minha mãe também, Cris, ela sempre foi uma pessoa, assim, muito sistemática com a parte da organização e limpeza. Acho que essa parte eu puxei, assim, dela, sabe? Então, assim, eu sempre fui um homem que não era bagunceiro.
Que bom. Eu não era bagunceiro. De vez em quando até jogava umas indiretas. Ela passa e falava assim, olha, esse negócio aqui não sei não, hein? Eu tenho um negócio que às vezes eu vejo um negócio fora do lugar. Aí beleza. Aí se não é uma coisa minha ou que eu sei onde guardar, enfim, organizar, aí eu pego o negócio, põe assim mais em evidência, num local assim que tem mais de transição. Quem for o dono, Dentro da sala, né? só vai ver e vai dar um jeito. Aí eu deixo lá 1 dia, 2, 3, nada. Aí eu falo assim, ô dono. Esse negócio aqui, gente, sabe? Sou assim. Mas. E a Manu é bagunceira com os brinquedos? Nossa Senhora. Foi o que eu falei. Foi uma adaptação, assim, uma reviravolta na vida. Porque eu falei assim: não, agora vai ser assim. Ou eu vou ser muito mais light, ou vou ficar doente. Aí você optou por ser light. Ou vou light. ficar doente, porque não tem como. Cheguei a lutar, como você diz, né? Eu ia, guardava tudo, pá, beleza. Aí ia descansar. Pra Menina, é muito rápido, parece que o negócio... Furacão. Nossa, se você for lá em casa hoje, então, porque estamos de férias, né? Então, assim, nossa, meu Deus. Deixa ela dormir depois junto. Casa da criança. Você abriu a porta, você já vai saber. Você tem assim, criança em casa. Tem uma criança aqui. É todo saudável, ambiente. né? É saudável, muito bom. Ô, Juninho, e aí, por exemplo, a Manu, como que é o acesso à tecnologia? Você como pai, como que você pensa nessa tecnologia para sua filha? Sim. Então, ela ainda está com 3, né? Então, ela ainda é muito assim, de um desenho mais lúdico, uma coisa assim. Então, a gente dá uma filtrada também em alguma coisa de desenho. Mas, assim, eu gosto... não só eu, como ela também gosta mais de brincar, brincando mesmo, por enquanto, né? Então, assim, ela tem a tela chama muita atenção, o desenho chama muita atenção, tem esse negócio de bater foto e etc. Mas vocês estão dosando isso para isso sendo natural e gradativo, né? Para não ser só isso. Exato. A gente fez como se diz, quando a gente casa, propõe ter a família, etc., a gente, como se diz, faz alguns pactos ali do casal, né? Que linha que a gente vai seguir, se tiver um filho, como é que você pensa disso? Você vai alinhando as coisas ali ao longo do tempo, né? Tem que ser, Sim. Parceria é essa, né? E a minha esposa, assim, nessa parte, ela é muito mais meticulosa do que eu. Então, parte de alimentação, de tela, não sei o que, ela sempre ficava muito rigorosa e tal. Eu falei assim, não, tudo bem, eu não quero ir contra o que você está pensando, até porque o que você está pensando é o que eu concordo. Então, assim, só que vão levar de uma maneira mais light. Não é que se aparecer um desenho aqui, meu Deus, e aquela, né, a criança vai morrer. Não, ela assiste o desenho dela, porque às vezes também é o que você tem ali de desafogo. Às vezes você tem que, às vezes, uma panela lá no fogo, um negócio que não tem como você dar aquela atenção naquele momento. Então, e aí, filho? Não, deixa eu pôr um desenho aqui para você e tal, para te distrair um pouquinho. Então, a gente tem que ter essas fugas, né? Mas... ela é uma criança muito ativa, que adora brincar e cuidar de boneca, mas é o dia inteiro. E às vezes ela te chama para brincar, mas ela quer só que você vê ela brincando. Tem umas brincadeiras que ela te insere bastante, tem umas que não. Então você tem que estar lá. E aí se você pensa, você fala assim, não, vou dar uma saidinha aqui. Ela, não, vem cá, que você está participando. Você está participando? Tá. Então tá bom. E aí ela vai, brinca com a boneca, troca a boneca o tempo inteiro. Né? Brincar, né? E o cuidado que ela tem com as bonecas, eu acho que não sei, assim, se é pelo cuidado que a gente também passa para ela. Menina, né? É lindo demais. É lindo demais. É muito chique, muito gratificante. Brinca de boneca o tempo todo. Adora brincar de montar, quebra-cabeça, bloquinhos, esses jogos também que são para a fase são fenomenais, né? Ela tem muita interação, graças a Deus, bem dinâmica e tal, então assim, tá indo aí. Tá dentro do planejado. Tá dentro do planejado aí. Daí a pouco, né, entra pro para educação infantil mesmo, assim, que ainda está na creche, aí a gente começa uns joguinhos mais básicos ali e tal, na intencionalidade. Daqui a pouquinho está alfabetizada, já está lendo para vocês. Pois né? E é importante, né, ler história, contar história, né? Tudo essa ludicidade aí que vai encantando, né? Esse período da criatividade da criança, né? O mundo da imaginação. O mundo da imaginação. A gente não pode deixar isso passar sem eles vivenciarem, né? Porque o brincar, ele faz parte. Vygotsky, né, já vinha trazendo isso, né? Que o brincar faz parte da essência da criança, né? Então, os pensadores, né? Os filósofos da educação que vinham estudando, psicanalistas que vinham estudando, né? Piaget e tudo mais, eles o tempo todo falam desse brincar, né? O tanto que é importante para o desenvolvimento da criança, até porque eles vão replicar o que eles
também estão sentindo o que eles estão aprendendo, né? Você quer saber se a professora grita na escola? Você pede ela para dar uma aula, né? Exatamente. Só teve uma pessoa outro dia que me contou sobre isso, menina. Falou assim, nossa, eu fui... Não vou contar o nome, não. Só vou contar a história. Ela falou assim, nossa, estou passando por uma experiência diferente. Então, eu falei assim, e aí, como é que tá? Não, porque essa semana eu peguei uma sala de educação infantil, uma professora também. E aí ela, nossa, essa semana eu peguei a sala de educação infantil, menina, e ela tem um certo receio com a educação infantil. Assim como eu. Também tenho certo receio com a educação infantil. Mas, e aí ela me contando, ela falou assim, não, eu não sufoco para tudo dar certo e tal. Foi uma semana assim, como você diz, né? Loucura, uma semana, né? Daquelas e tal. E aí me aparece uma família lá na escola e o menino ainda vai falar com o diretor que adorou a professora substituta, que não grita com ele. E aí, coitada, ela tipo assim, se esforçando de tudo para achar que estava talvez atendendo ali no mínimo, né? E na verdade... Tipo assim, umas pequenas atitudes da maneira dela nessa substituição da professora, ela conseguiu conquistar os alunos com o jeito, a forma de lidar, né? E na educação infantil isso é tudo, né? Porque se a criança não adquire o vínculo ali de confiança, gente, não tem como, né? Não tem... Não. E a comunicação, a forma de tratar a criança, né? A gente pode ser, né, rígida, né, cobrar, mas com afeto. Com afeto, exatamente. Afeto é tudo, né? E direcionamento, né, Cristina? A tecnologia, ela tem essa distância, porque a tecnologia ela não vem para substituir o professor. Pelo contrário, ela vem para ser aliada, ela vem para ser um braço, um recurso, né? Porque nada vai substituir o papel do professor. Exatamente. Né? Por esse contato, por essa mediação, né? Entendendo que o aluno ele vem com uma bagagem muito grande, com muita informação, com tudo aí, né? Para a vida deles, né? Além escola, porque o menino ele até chegar na escola, ele passa por muita coisa em casa, na sociedade, né? A criança vive, vai para todo lado, né? Menina antigamente levava um mês para abrir o olho, agora já nasce de olho aberto, né? Exatamente. Olha a evolução, né? É isso aí. Então a gente né, vive tudo isso, espera assim que a tecnologia vem para isso. E não é, Juninho? O que você espera mais? Você tem alguma expectativa de algo mais que possa vir para melhorar cada vez mais a educação? Eu acredito que sim, sabe? Apesar de todo o receio que você tem da IA e tudo mais, eu acho que é um ganho assim, muito significativo na educação. Apesar de muita gente achar que é concorrente, né? A inteligência artificial, a todo tempo, ela é concorrente do ser humano. Em alguns aspectos, sim, mas não é esse o fundamento, sabe? Por exemplo, a inteligência artificial na educação, a gente está falando de plataforma e tudo mais, o que ela consegue agregar assim, de alto valor, que eu considero, quando bem implantada, quando com um sistema ali que abraça e identifica as defasagens do aluno, ela propor de forma autônoma, né? A inteligência artificial ela consegue propor de forma autônoma, a partir de umas atividades do próprio aluno, atividades que ele está precisando naquele exato momento, sabe? Porque o que acontece? Você estava falando aí de literatura, Vygotsky e tudo. Como é que é? Zona de desenvolvimento proximal, né? Acho que é esse o nome. É bem isso. Às vezes o aluno tem uma certa dificuldade, você não pode jogar um exercício super difícil naquele momento, sabe? Exatamente. E isso é uma coisa que o professor com 25, 30 alunos... As salas, elas são heterogêneas. É muito complexo. E não é nem separando assim, igual antigamente, né? Os bons numa sala A e os fracos na sala B. Não é isso. Sim. Né? As salas são heterogêneas porque ninguém é igual a ninguém. Ninguém é igual a ninguém. E aí a IA, ela vem para dar esse suporte de elaboração, de construção, também, de organização, de tempo, de estratégias, né? Vai te dando ideias de coisas ali que você nem pensa, né? Nessa proposta de intervenção que eu fiz, eu usei muito, porque eu tinha 2 alunos que eu atendia, né? Nessa proposta da pós-graduação. E quando eu fui ver, cada um estava num nível. Aí eu tinha que planejar algo
para um aluno Exato. e algo para o outro aluno. E eu planejava coisas comuns e a atividade era diferente. Eu tinha uma ideia, né? Eu traçava uma sequência didática, caminhava com um para um lado e para o outro lado. Sim. E isso que é a diferença. Isso que é a diferença. E é essa parte que eu acho que a IA tá aí, assim, com uma forma de colaboração muito... Mas eu acho que isso, assim, não depende do professor em si, sabe, essa parte. Eu acho que, assim, quando a gente conseguir na verdade, já deve até ter aí no mercado, talvez, quando a gente conseguir implantar a questão do engajamento. Porque o que trava a tecnologia, vamos dizer assim, no ambiente escolar hoje, que eu acho, é o engajamento e o medo. Porque os alunos... Né? Do próprio professor. Porque assim, a IA, você faz uma pergunta boba, ela vai te responder razoável. Se você sabe o que perguntar e como perguntar, né, você cria um prompt ali para ela poder realmente saber te identificar, né? Porque você vai usando ela ali, ela vai vendo o seu ritmo, os seus pensamentos, o que você está sempre buscando. Ela te traça, né? Ela tem um traçado. Traça o seu perfil ali. Ela traça seu perfil. Exatamente. E é isso trabalhado dentro da educação, porque imagina, o aluno vai fazendo as atividades e tem uma IA atrás ali que ela traça, opa, a Cristiane acertou essa habilidade, errou aquela. Americano acertou essa habilidade, errou linha. aquela, sabe? Então, o que possibilita a IA num ambiente que tiver um alto engajamento, tanto dos alunos quanto dos professores? Dos alunos, gente, é igual a gente falou, já estão engajados. Você falou em tecnologia, o engajamento já está aí. E uma coisa também que desperta assim, o interesse é a competitividade. Não é uma competitividade tipo assim, é porque, né, daquela coisa de um ser melhor que o outro. Não, né? Mas a competitividade no ambiente escolar, ela é singular, assim, eu acho que usando isso, com inteligência artificial, unidos, assim, tem uma grande chance da gente conseguir, vamos dizer assim, trabalhar a tecnologia de uma forma... Você vai trabalhar junto com o professor e independente do professor, porque ela vai direcionar trabalhos ali diretamente para você, aluno. Exatamente. O professor vai fazer o acompanhamento. Mas ela está dando um exercício aqui para a Cristiane de matemática, porque ela entendeu que a Cristiane está com dificuldade plataforma de simples, matemática. Que é o Edu, que eu ele já faz uma estratégia trabalho, dessa, né? Ele já planeja, ele traça um ritmo para aquela criança com que ela vai evoluindo ali no game. Exatamente. E isso é muito bacana. Exatamente. E a parte que eu ia falar, a segunda é essa que você já soltou, da gamificação. Porque, gente, não tem coisa que atrai, né? Que atrai mais, que dá engajamento. Então, você imagina porque tudo dá para transformar em game, né? Porque o pessoal, quando fala gamificação, não é botar o aluno jogando alguma coisa, não, gente. Não é isso. É isso também. É isso também, mas não é essa a essência. O aluno pode estar respondendo uma questão normal ali de múltipla escolha, mas se aquela questão vale 10 moedinhas num dinheiro virtual que você inventou ali dentro da plataforma, que ele vai trocar por uma personalização de um avatar, um boné, uma coisa assim, ou que a escola fez uma dinâmica que vai poder trocar esse dinheiro por adquirir um livro na escola, trocar por um lanche especial na vendinha, umas estratégias assim. Eu acho que isso assim é um caminho, sabe? E quando eu comecei a fazer a pedagogia, quando eu estava lá no Laura, foi pensando mais na parte de participar, se tivesse uma oportunidade em algum momento ali da gestão de alguma escola, como um vice-diretor, que era uma coisa que veio assim na minha cabeça. Não, acho que vice-diretor... Eu te falei isso. Eu acho que esse vice-diretor encaixa aí com o meu perfil e tal. Até hoje não consegui, não, mas o que despertou o interesse foi isso, sabe? Sim. E aí, assim, fui para uma outra área que me agradou muito também, que é da tecnologia, e agora trabalho mais com a tecnologia junto com o pedagógico, então aí estou entrando de novo aí, vamos dizer que na sala de aula de novo e tudo mais. Então a gente vai percorrendo os caminhos aí, vai adquirindo experiência também, né? E aí, Juninho, eu fico pensando o tanto que essa tecnologia vai ser uma aliada potente para a inclusão das crianças com uma deficiência intelectual, com TEA, com todas essas CIDs aí que tem aí, que está dentro da sala, que está inserido, que merece todo o respeito, toda a dedicação, né? Com certeza. E o tanto
muito que é favorável para isso. Com certeza, né, Cris? A tecnologia traz muitos recursos, né, nessa questão de adaptação, de transformação da estratégia ali mesmo, né? E é uma coisa que a IA ela consegue trabalhar com uma resposta muito mais rápida do que a todo momento está dependendo ali do professor, né? Pensa um PDI atrelado a um IA. Pois é. Perfeito. Perfeito. Por quê? Perfeito. Porque vai ser realmente um plano construído para ele, individual mesmo. Em tempo real mesmo ali. Real, individual e feito para atender as necessidades, né? Porque às vezes um PDI ele está sendo construído para atender as necessidades da família, para justificar a família, ou para o professor apresentar para a equipe gestora da escola, ou para a equipe pedagógica. E aí, realmente, vai fazer o PDI se transformar num objeto, uma ferramenta para o aluno. Para ele se desenvolver. Ele se desenvolver, né? é isso. Então, essa busca eu acho que a educação precisa ir atrás e trazer para dentro e pensar na inclusão. Porque não é inclusão só de criança com deficiência. É a inclusão do ser dentro da escola, do ser individual que todos nós somos, né? Porque nós não somos únicos. Então, cada um vai aprender de um jeito. Então, eu penso na educação, no futuro, isso, uma escola coletiva, mas com um trabalho pessoal e individual à necessidade de cada um. E a tecnologia vai poder dar essa condição. Com certeza. Não é isso? Eu também. Pensamentos alinhados quanto a isso. E eu acho que também que para o futuro, assim, isso eu sempre achei, assim, desde quando eu entrei no Laura, eu comecei a pesquisar também sobre a escola de tempo integral e tudo mais, né? Porque era uma dinâmica, assim, diferente. E, cara, eu acho que é o futuro mesmo, sabe, do tempo integral. Num formato... Uma adaptação do que a gente tem hoje, porque... É um formato... menos sala. Exatamente. Que, sabe, eu penso menos que sala. menos quatro paredes, isso, né? Isso. A educação integral, ela tem que ser muito mais a prática, o fazer acontecer, né? É a mão na massa, é uma linha pedagógica. Você tem um tempo maior com os alunos, né? E eu acho que esse tempo maior, claro que você pode ter ali as aulas de reforço e etc. Né? Lógico, é muito importante utilizar esse tempo para reafirmar o que está sendo trabalhado ali no tempo regular, né? Porque no tempo regular as coisas correm ali, é conteúdo, aquela cobrança sistemática. E o tempo integral, eu vejo ele como uma ferramenta essencial para dar esse apoio do tempo regular, né? Que às vezes a criança precisa ali de uma outra estratégia que você tira ela o foco dali, de outro professor, de outra forma, etc. Né? Exatamente. Mas eu acho que agregar essas coisas que são fundamentais para a formação do cidadão, já dentro da escola que a gente falou aqui da parte de educação no trânsito, educação financeira, Cristiane, da proteção dos animais, meio ambiente, né? Educação financeira, esporte de uma forma geral. Então, assim, é o que já eu acho que é um sonho, sabe? Assim, um sonho. As escolas de tempo integral de Itabirito, elas fazem esse papel, né? Isso é inquestionável. Só que realmente precisa de um pouco menos de sala de aula. Isso, um pouco mais de estrutura pensada para o tempo integral, né? Umas salas multiuso. Como o Vodote, perfeito, né? Sim, tem melhorou quadra, bastante, tem espaço, né? Tem área, tem sala para aquilo, né? Sim. Espaço fora de sala para isso, para aquilo, né? Igual, por exemplo, o modelo Laura Queiroz. Para mim já era. Para mim, minha opinião, aquela escola não tem que estar ali, implantada num prédio centenário. A gente sabe do amor, né? Do sentimento afetivo do lugar, mas não dá para ocupar um lugar, né? O que nós passamos lá naquela enchente, né? Nossa menina, senhora, que dor, que né? tempo, que tempo aqui. E não é só a enchente, né? Não é só esse fenômeno, né? Não, é do sonho da gente que tá lá, né? Porque a gente tá ali trabalhando, mas a gente tem um amor tão grande por tudo que constrói, isso aqui, e de repente, assim, acabou com tudo. Embora. Tudo mesmo. Zero, nossa, né? 100%, né? Foi assim, foi um Mas a gente supera e passa, né? Mas realmente escolas com mais condição de abraçar, né? A escola lá do Country,
Tô louca para ver, né? Tô louca pra ver. Lá, assim, foi pensado para ser uma escola que vai propiciar esses espaços. Vamos ver até quando ela ficar pronta, tudo que pode acontecer, né? Porque Itabiri também tem assim, uma movimentação gigante de gente, né? E isso, gente, isso dá um impacto na educação que vocês não têm noção. Porque é um entra e sai de menino, é um transfere menino para lá e para cá. E isso com a dinâmica ali da escola, de quantidade de alunos, não sei o que, isso é uma loucura. Fora as defasagens pedagógicas que o aluno vai ficando, né? Você sabe muito bem disso. Exato. Né? Meu Deus, meu pai veio trabalhar aqui agora, aí fica 2 meses, vai embora. Volta para Bahia, não sei na onde, e depois volta para a escola de novo. Essa rotatividade, a rotatividade muito prejudicial para o aluno. Para as crianças, né? Sim. De modo geral, né? Mas, né, a gente vai superando isso aí, né? A escola tem muita estratégia, tem um know-how muito grande para poder... A equipe pedagógica tem um know-how muito grande, né? Sim. Você vê... Eu já citei aqui que a Antoniette, Sônia, Salete, o Fabiano, Josélio lá, sim, né, na Secretaria de Educação. É uma equipe muito competente. As meninas lá da Educação Infantil, né? A Andréia e a Fran, né? São muito competentes, sim, né? As diretoras, né? Uma grande maioria das diretoras com muita experiência, com muita competência. Supervisores, né? E nossa, a sala de aula, e o professor, né? E o professor que é o chão, que é a realidade. É a base. Porque a gente fica aqui numa posição aqui enquanto secretaria, numa posição confortável às vezes, porque você planeja, sonha e quer que aconteça, mas quem executa e quem põe a mão na massa é o professor. E aí a gente realmente tem que tirar o chapéu, tem que apoiar, tem que incentivar e valorizar e mostrar, né? Para que as pessoas entendam e respeitem esse trabalho, né? Porque é inquestionável. Com certeza. É inquestionável. Juninho, nosso papo tá bom demais. Eu tô amando. Vai ter que voltar. Porque nosso tempo passa já tão rápido, né? Não, voa. Quando a gente assiste lá, você nem imagina. Você fala, nossa. Então, a gente tá chegando nos nossos minutos finais. Vou deixar aí você à vontade. Quer dar um recado? Quer passar uma tarefa de casa aí para os pais aí, tá vendo? Né? Para os professores. Sim. Então, essa fala final aí, você fica à vontade, é seu espaço para poder falar. Bacana. Eu gostaria de agradecer de novo, né, Cris, a oportunidade. Gostei bastante, assim. Eu sou pessoa um pouco tímida, nos holofortes, assim. Geralmente eu não faço questão de aparecer, fico lá por trás mesmo. Gosto de estar ali no meu trabalho e tal. Não sou muito da rede social, não sou muito do TikTok, apesar de ser da tecnologia. Rede social é um negócio que eu tomei uma birra. E, assim, uso o básico do básico, não é um negócio que me chama a atenção. E eu acho que é o seguinte, eu acho que a sociedade como um todo tem evoluído bastante com a questão da tecnologia, não tem como ser de outra forma também, e eu acho que já passou da hora da educação estar mais do que afinco aí, né, nessas questões, sabe? Então, assim, a gente entende que o professor, até então, ele não foi preparado para lidar com isso tudo, e etc. E a formação continuada é uma oportunidade para isso, para estar se aperfeiçoando, né? O professor, não que as outras profissões não sejam, mas é uma das profissões que mais depende de atualização, né? Porque você tem que acompanhar aí a mudança, né? Não tem como ficar para trás. E, assim... quebra essa barreira. Se você tem essa barreira de tentar alguma coisa diferente, para com isso. Dá uma formatada, vamos falar aí, dá uma formatada na mente aí e tenta, gente. Tenta em casa sozinho primeiro. Tenta com você primeiro, se você está com vergonha. Se precisar de ajuda, nossa equipe está lá à disposição, sabe? A gente atende com o maior carinho, tenta ajudar de tudo enquanto é jeito. A gente responde telefone o tempo inteiro. Eu respondo gente que eu nem sei quem que é, sabe? Eu já parei de perguntar o nome, porque eu também não gravo rápido. Quando eu tenho muito contato com a pessoa, eu gravo o nome. Senão, eu não gravo. Então, assim, me perdoe também se eu responder e não for de uma forma muito pessoal, mas é por isso. A gente tem uma demanda de questionamentos e gente querendo saber um monte de coisa ao mesmo tempo.
Então, eu respondo. Às vezes, não consigo dar um certo carinho com todo mundo, mas é o que eu teria vontade. E, assim, sempre que precisar da gente, a gente está totalmente disposto. Você não precisa de entender nada, mas se você quer aplicar uma avaliação com o uso da tecnologia ou alguma outra atividade, estratégia, chama a gente que a gente conversa. Tenha coragem. Que a gente vai conversar, bater um papo e engajar junto, né? Engajar junto para fazer o negócio acontecer. E é com várias pessoas que a gente já lidar assim com essa prática e tem sido muito enriquecedor, sabe, para todo mundo assim, e tá massa. Tô achando que nós evoluímos evoluímos bastante. Tivemos um ganho significativo no investimento de conexão e etc. Nós já passamos por muita coisa que hoje, graças a Deus, já está tudo mais alinhado. Então, assim, 2026 está aí. Muita gente nova entrando, isso era uma preocupação também dentro da secretaria. A Antoniette conversava muito comigo, nossa, estou preocupada, muito professor novo chegando. Eu falei, Antoniette, então, eu sou um professor novo que estou chegando. Então, assim, vamos também abrir as portas, porque... Vamos acolher, né? E ela viu que realmente, assim, tá entrando uma galera nova e tal, e vai ter suas dificuldades início de carreira, como todo profissional, mas, assim, tem uma certa abertura maior, sabe? Porque tá entrando agora e tal, então a gente vê um certo interesse maior dos novatos que estão entrando na rede pelos recursos do que talvez por um profissional que já está aqui há mais tempo, sabe? E assim, tudo no seu tempo, eu acho que a gente está indo bem e 2026 está aí, acho que para as coisas deslancharem de vez. Muito bom. Juninho, muito obrigado pela sua disposição, você tirar esse tempo para vir bater esse papo, né? E tenho certeza que tudo que você está dizendo aqui, o pessoal vai gostar de ouvir, vai pensar, vai refletir nisso. E você vai ter muita gente te ligando lá. Ah, não, tá? isso aí, com certeza. Se Deus quiser, tá? Gente, um abraço. Até o próximo episódio. Fiquem com Deus. Com Deus, até mais. Até mais.